Oi pessoal, hoje a gente está aqui com a Karina Schirmis, a nossa gerente de engenharia, e Rosane Aziz, gerente de suprimentos e assistência técnica. Karina, conta pra gente como é que foi. É usual esse tipo de tecnologia ou solução para centros logísticos? Na realidade não é usual, tá? Normalmente o sistema de módulos prontos ele é utilizado muito mais para obras comerciais, hotéis, né, que exige uma repetição muito grande, né, em relação aos módulos. Mas nesse caso específico da obra de Cajamar, a gente tinha essa repetição. Então é uma obra muito grande, ter cerca de 200 mil metros quadrados de área construída. Peraí, quantos mil metros quadrados? 200 mil metros quadrados. Uou! É muita coisa. E a quantidade de repetição de módulos, a gente tem 72 módulos sanitários. E aí, com isso, a gente conseguiu viabilizar, né, o sistema com base nessa repetição dos módulos sanitários. E aí, desenvolvemos isso junto com o fornecedor, né? Legal, você falou exatamente. E uma boa pergunta é, como foi esse planejamento? A gente teve que desenvolver algum fornecedor, Rosane? Sim, nós entramos em contato com alguns fornecedores desse segmento. Dentre eles, uma das empresas se interessou pelo projeto e acabou desenvolvendo esse trabalho conosco durante um ano praticamente, tá? Estudando a parte de sustentabilidade do projeto, verificando a parte logística, entendendo a necessidade da nossa demanda, e isso acabou dando condições de fechar o processo todo com ele, obviamente com uma redução de prazo, tá? Significativo, que nos ajudou muito na execução da obra, e rapidez na montagem, sem contar que é um trabalho extremamente limpo, muito mais clean do que qualquer outro tipo de construção. Legal, você tocou num ponto bem interessante. Vai fazer exatamente essa pergunta. Quais as vantagens para o empreendimento que é a escolha desse tipo de solução e tecnologia? Eu acredito que o principal ganho, né, tem alguns ganhos ali, né, mas a qualidade, né, que a gente consegue fazer um controle muito maior desse processo, né, fazendo isso off-site. Então, a gente tem hoje uma equipe de qualidade que ela vai até o local, ela faz a verificação desses módulos, entende como que ele está e aí ele chega num local muito mais já analisado e controlado. Então, esse é um dos pontos. O segundo ponto é em relação ao prazo, porque quando a gente fala de construção feita em loco, a gente entende que se for feito algo, por exemplo, em alvenaria, tem que rebocar, tem que fazer um trabalho imenso, né, por trás disso, e mesmo com base numa construção de drywall, se a gente falar que dentro desses sanitários tem uma quantidade grande, por exemplo, de revestimentos a serem instalados, louças, metais, instalações, a gente considera um tempo um pouco maior ali de execução ou uma quantidade muito maior de pessoas trabalhando em obra. Com isso sendo feito externo, a gente reduz a quantidade de colaboradores dentro da fábrica, né, dentro da construção, o que também reduz a quantidade de acidentes, quantidade de resíduos, e aí a gente consegue ter uma construção muito mais controlada nesse caso, né? Isso é um processo importante. E aí, com base nessa questão também de resíduos, redução de resíduos, a gente está falando hoje de sustentabilidade, né? Então a gente consegue fazer esse controle e redução disso em obra, o que é bastante importante. Legal. Até complementando o que a Karina colocou, isso ainda consegue agregar valor ao projeto, não um valor estético somente, mas um valor real. E a gente pode dizer que a Matec é pioneira nesse tipo de solução para essa tipologia? Sim. Podemos porque a gente não tem um histórico ali, até com base nos fornecedores mesmo que a gente conversou, que é muito difícil, acaba às vezes não viabilizando, né, o fato da gente fazer isso em obras industriais, em galpões logísticos. E nesse caso, o fornecedor comprou muito a nossa ideia e a gente foi até o fim. Fizemos um comparativo, né, de custos desde, acho que como a Rosane falou, foi quase um ano ali. Nesse caso em específico, como a gente tem uma obra com um prazo maior, a gente teve essa possibilidade, né, de considerar essa análise bem aprofundada. E aí, para que a gente conseguisse chegar nesses valores muito bem equalizados, como que nós desenvolvemos isso? A gente desenvolveu o modelo 3D primeiro na arquitetura. Depois que a gente desenvolveu esse modelo 3D, a gente fez um alinhamento com o fornecedor e chegamos num projeto que seria o projeto ideal, vamos dizer assim. E aí nós remodelamos esse projeto, extraímos as quantidades e fizemos os comparativos de custos.
E aí, com isso, a gente conseguiu entender, com a ajuda de suprimentos e a ajuda da equipe de orçamentos, quanto que custaria isso sendo feito no local. E aí, num primeiro momento, a gente analisou apenas mão de obra e material, né? Assim, tirando o custo de indiretos que a gente não consegue perceber num primeiro momento, como, por exemplo, caçambas, pessoas que a gente teria mais em campo. E aí, depois disso, a gente conseguiu entender que os custos estavam muito próximos. E aí teria que fazer uma negociação, que aí a equipe da Rosane entrou para esse processo. O trabalho foi mais demorado nessa primeira fase exatamente pela questão que a Karina mencionou inicialmente. Não é um produto que existe no mercado hoje dentro do segmento industrial, desses galpões, e esse trabalho de um ano fez com que nós conseguíssemos viabilizar para este porte de obra a utilização desses banheiros. Tá? Foi um trabalho não só da engenharia, como de orçamento e o pessoal de suprimentos, aliado a esse parceiro, a esse fornecedor que topou seguir conosco no projeto até o final. E hoje tenho certeza absoluta que ele encara esse mercado de uma forma diferente. Era um nicho de mercado que ele não tinha abertura, que ele não conhecia, e hoje ele conseguiu, através desse nosso projeto, ter a visibilidade necessária para ele. Pô, bem legal. Então a gente trouxe também uma evolução para a cadeia, né? Que trabalha com a gente. Isso é muito legal. A gente já foi inovador com o BIM. Acredito que a gente tenha usado o BIM nesse projeto todo aqui também. Com certeza. Agora, assim, a gente consegue fazer agora, a gente tem um aprendizado, um legado inteligente que a gente consegue escalabilidade para qualquer coisa. Vocês acreditam nisso? Eu acredito. Eu acredito também, porque o que a gente entendeu, né, com base nessa análise como um todo, né, que ficou de aprendizado, é que às vezes a gente vai primeiro no que de fato o mercado fala. Então, por exemplo, não dá para fazer isso para galpão logístico, não cabe, não é possível fazer. E a gente não desistiu, a gente foi até o final porque a gente entendia que era uma melhor solução dentro da construção que a gente estava fazendo e dentro do prazo, né, também estipulado, que é o prazo acordado com o cliente. E todas as vantagens que a gente teria com o módulo pronto. Então a gente entende que hoje é possível a gente utilizar para inúmeros tipos de empreendimentos e construções que a gente for fazer, desde que a gente contemple ali, né, o entendimento de um escopo como um todo através da repetição, através da quantidade que a gente tem, para a gente também não onerar daí fornecedor, enfim, etc. Pô, então o cliente deve estar assim, num momento bem mágico, né? Por estar junto com a gente nessa empreitada do pioneirismo, né? Sim, eu acho que isso traz também uma questão de inovação dentro da construção, né? Porque, de novo, né, quando a gente fala nesse tipo de obra, a gente fala em algo muito mais bruto, né? E na realidade a gente quer trazer cada vez mais a inovação dentro das construções que nós fazemos. E isso é uma grande vantagem, né? Inovação, qualidade, sim. Durabilidade. Quando você fala em banheiro pronto, você tem uma série de questões aí que estão sendo vistas positivamente pelo cliente e entendo eu que daqui para frente pelo mercado. Senhoras, que show, que aula que vocês deram pra gente. Muito obrigado e até a próxima inovação, hein? Obrigada a você. Tchau, tchau.